tudo bem com vocês? Eu sou a Karina e esse é o canal Maktub Oráculos Força da Luz. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve, deixa seu like para ajudar o canal a crescer e para que esse material seja divulgado a mais pessoas. Para você que já é inscrito, gratidão pela sua inscrição e deixa aí o seu curtir para que seja divulgado. E que o universo te recompense. Hoje eu vou tirar uma mensagem aqui da espiritualidade para vocês e vai ser uma tiragem única. Vamos ver do que vamos falar aqui. Vou tirar umas energias com o baralho do Osho, tá? Ocha, povo cigano. Arriba. A verdade, nada além da verdade. Peço aqui permissão ao seu anjo guardião para adentrar o seu campo energético e trazer uma mensagem aí para o seu momento, né? Para o que precisa ser dito, uma orientação, um conselho, um direcionamento, uma revelação, seja lá o que a espiritualidade tem a nos falar. Peço proteção aos meus guardiões para que eu possa adentrar o campo das pessoas aqui conectadas. A verdade, nada além da verdade. Do que vamos falar? De coragem. Que mais? Da fonte criadora, dos sonhos e de compartilhar. Mais uma de aventuras e da simplicidade. Gostei. Bom, a mensagem que eu entendo aqui, uma delas, é que é necessário de coragem para que você crie os seus sonhos, sabe? E compartilhe com as pessoas, porque compartilhar é multiplicar. Compartilhar é dividir. Você não precisa contar da sua vida para os outros, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus relacionamentos para ninguém. Mas você pode compartilhar algumas coisas que vão trazer aqui um bem-estar aos outros, uma direção, um conselho, um aconchego. Você entende? Existe muito a ser compartilhado. E ó, no fundo do deck, momento a momento. Porque cada momento é um momento da nossa vida. Às vezes a gente compartilha muitas nossas... Que palavra eu vou usar? As nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas tristezas e as nossas alegrias, às vezes a gente não compartilha. Por N motivos. Mas você pode compartilhar alguns dos frutos que você tem na sua vida, sabe? Entusiasmar outros. Compartilhe as aventuras que você já vivenciou, as suas experiências, né? Para que outras pessoas vejam que através da simplicidade a gente vive muito nessa vida, muitas coisas. Todo mundo tem um legado grande, vasto nessa vida, indiferente da idade que você tenha, porque tem pessoas aí com 17, 19 anos, 20 anos, 25 anos que já viveu muita coisa nessa vida e que pode compartilhar essas aventuras, essas experiências, né, para trazer uma inspiração aos outros. Então é isso que eu entendo aqui. A princípio, essa é a primeira mensagem que eu vejo aqui. Mas tem muito mais.
Vamos ver o que mais agora com o baralho cigano, que ele vai complementar essa primeira parte da leitura. A verdade, nada além da verdade. Aqui, para essa carta da coragem, eu quero 3 cartas para cada carta na mesa, baralho. Espiritualidade, na verdade, né? Então, a primeira carta que sai aqui é a carta do envelope. A segunda, as flores. E a terceira, o chicote. Então, aqui, eu entendo que para você que precisa de coragem, certo? E essa coragem, ela precisa vir através de uma comunicação, de um convite, de um pedido de desculpas, de uma reorganização na própria vida, de uma disciplina, de resgatar algo que você deixou parado. Pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser um estudo, pode ser um curso que está lá no teu drive salvo, pago há anos e você não estudou. Pode ser se desculpar com uma pessoa que você entendeu que é uma pessoa importante na sua vida, que esse afastamento entre vocês, a distância, trouxe essa clareza. Pode ser aqui buscar por novas experiências em trabalho, sabe? Em mudanças. Aqui precisa-se de uma atualização, sabe? E também precisa-se deixar florescer, sabe? E organização, para que você consiga a coragem necessária para alcançar os seus sonhos, as suas realizações, para que você possa viver esses momentos a momentos da vida, entender com simplicidade, sabe? Então aqui tem muito a ser buscado através da coragem. E às vezes a gente precisa de coragem para se desculpar com alguém, para insistir numa coisa que você desistiu. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um trabalho, pode ser um projeto, um estudo, mas que você precisa nitidamente retomar, atualizar. Gente, olha a minha cicatriz aparecendo. Essa cicatriz aqui eu tenho desde os 5 anos de idade. Né? A gente já passou algumas aventuras nessa vida também. E agora eu quero saber aqui espiritualidade para a carta da fonte. Tô gostando desse tipo de leitura. Conta aí pra mim se você tá gostando ou não. A verdade, nada além da verdade. Carta dos Trevos, olha aí, é uma oportunidade. Realmente vem uma oportunidade na sua vida de fazer uma mudança, olha aí. Cachorro aqui, né, o cão. Cavaleiro. Aqui fala realmente, olha, a fonte é onde tudo se gera, onde tudo se inicia. É um ás de ouros ali. Então é o início, né? É o início de uma oportunidade de se desculpar com um irmão, com uma irmã, com um primo, com prima, com cunhada, com cunhado, com tios, com tias, com pessoas aqui, amigos, amigas, sabe? Eu vejo aqui uma oportunidade de ter uma retratação aqui, sabe? Diante dessa atitude, eu vejo que você pode vir a organizar as coisas na sua vida para chegar nos sonhos, né? E compartilhar. Até às vezes a gente precisa compartilhar os nossos sonhos. Não todos, né? E não com todo mundo, mas com pessoas que realmente valam essa confiança. E aqui eu vejo que tem, né? Uma pessoa confiável aqui. Que mais? Espiritualidade. Agora para a carta dos sonhos. Eu sei que tem muito mais informação aqui. Vamos lendo. Vamos por etapa. Jardim. Tô falando, gente. Aqui tem encontros. Aqui tem expansão. Aqui tem autocuidado. Aqui tem cura. Aqui tem leveza. Olha aí, ó. A verdade, consciência, Oxalá.
na mesa. E lírios, amadurecimento, crescimento, prosperidade, sabedoria, virtudes, entende? Então, assim, são sonhos antigos, né? De infância, que você tem vontade de realizar. Agora é o momento, porque a coragem tá na sua energia. Não é uma energia que você tem que buscar fora, é uma coisa que já tá vibrando dentro. Sabe? Deixa ela sair. Aqui para a carta do compartilhar. E o jardim também fala de compartilhar, não é mesmo? Fala de encontros. Ixi. Ratos. Árvore. Cobra. Aqui pesou. Olha, aqui esse compartilhar, eu entendo que é necessário você compartilhar aqui com pessoas, aqui uma pessoa específica, 2, 4, quem sabe, amigos, amiga, as pessoas que eu já falei no vídeo, não quero ficar muito repetitiva, certo? Algumas situações que você já enfrentou de desgaste, de medos, para que você alcance aqui um tratamento. Aqui também eu vejo que você já passou por muita coisa nessa tua vida, muita coisa mesmo, que é como se você precisasse mostrar, compartilhar as superações que você teve com medos, com perdas, com desgastes, com questões de saúde. Talvez alguém esteja passando por um problema de saúde hoje e precisa aqui de uma orientação, sabe? Precisa-se aqui de um... E você talvez possa levar isso. Então eu entendo que você precise compartilhar algum dom de cura, algum conhecimento de cura, algum conhecimento de tratamento, coisas assim, sabe? Porque quando a gente não compartilha as coisas, é como guardar frutas. Se você enche a cesta de frutas e você não consegue comer tudo, elas apodrecem, entende? Dividir é multiplicar. E o rato vem mostrando isso, que você precisa dividir isso com os outros, para que você não perca o conhecimento, para que você não perca a coragem, para que você não perca uma oportunidade, sabe? Que mais agora na carta da aventura, espiritualidade. A cegonha. A cruz. A torre. Aqui talvez, talvez não. Aqui para alguns, eu entendo que depois de uma perda vem uma mudança, certo? É aquela velha história. Você precisa
renovar o guarda-roupa, você vai tirar de lá coisas que não te servem mais, que não cabe mais em você, que você não gosta mais, que já tá muito velho, muito transparente, muito desbotado, rasgado, estragado. Você vai tirar aquilo que não serve mais para que coisas novas entrem. A mesma coisa acontece na vida. A gente precisa tirar para fora tudo aquilo que está de negativo, de ruim, que não serve mais, que não soma mais, que não vai multiplicar, para que entre uma mudança. E isso aqui precisa ser feito de forma crucial. Entende? É uma mudança crucial. Uma mudança difícil, sim, porque eu entendo aqui que alguns já passaram pelo despertar da queda de uma torre, mas alguns irão passar. Por quê? Porque está sendo sugado, consumido, está sendo, sabe, tá ficando doente aqui. Porque tá carregando culpa, tá carregando remorso, tá carregando arrependimento por falta de coragem de agir, de tomar uma atitude e cocriar, de criar os próprios sonhos, de iniciar os próprios sonhos e compartilhar o que sabe, o que tem de dons e talentos para compartilhar. E por esse motivo aqui você tá ficando estagnado, isolado, fechado, sofrendo, arrependido, com remorso. Então tá na hora de fazer essa atualização, de se desculpar com quem merece desculpas e se reorganizar, tomar uma atitude, deixar a consciência florir, amadurecer, sabe? Permitir essa expansão de consciência para que um amadurecimento venha, lidar com defeitos próprios seus ou de outras pessoas e entender que cada um é único, por mais que todo mundo seja igual, de carne e osso, a gente é único na nossa forma de ver o mundo, porque cada um tem um tipo de pai, um tipo de mãe, mesmo dentro daquela família onde se tem 3, 4 filhos criados pelos mesmos pais, a criação e a visão de cada um é diferente. Ninguém tem os mesmos comportamentos, ninguém tem os mesmos sonhos, por mais que tenham crescido juntos na mesma família. Cada um segue o seu caminho, porque cada um compreende aquilo que é passado de uma forma. E nós podemos estar dentro de uma sala de aula com o professor e ele falar A, B, C. Todo mundo vai entender o ABC, mas cada um vai assimilar o ABC à sua própria forma. Entende? Então você precisa de uma mudança interna aqui, extremamente necessária, para que essa expansão de consciência venha, que ela amadureça, para que você alcance os seus sonhos, sabe? E compartilhe com o mundo aquilo que você veio para manifestar aqui. E na simplicidade. Sabe, tem pessoas aqui muito isoladas e fechadas por medo, por insegurança, por estagnação, porque tem alguns aqui que estão até com obsessores ali, mas isso vai mudar. Essa energia muda agora. Livros. Que mais? Que mais? Livros. A Lua. E a Chave. Pois olha, aqui realmente, sabe, você precisa compartilhar o simples. No fundo do deck, a casa, que vem falar de estrutura, de segurança, de família, que vem falar de nós mesmos, né? Porque a casa é onde você habita, o seu corpo. E aqui eu entendo que existe muito conhecimento dentro da simplicidade no seu inconsciente e você se ilude muito com poder,
com ganância, com posto. Posto que eu digo, cargos dentro de empresas, com postos dentro da sociedade. Ai, se eu tiver 1 milhão na minha conta, minha vida muda. Gente, 1 milhão e R$ 1, se você for analisar, é a mesma coisa. Ah, não é, porque R$ 1 não compra uma bala a mais. E 1 milhão compra a fábrica de bala. Ok, mas o que eu quero dizer, quando 1 milhão e R$ 1 é a mesma coisa, a energia do dinheiro é a mesma. E se você não souber empregar R$ 1 porque ele não compra uma bala, mas pode ter certeza que ele compra alguma coisa. É dinheiro. Entendeu? A mesma coisa acontece com 1 milhão. Ele vai valer R$ 1 na mão de quem não tem consciência, de quem tem ilusões, de quem alimenta aqui sonhos, expectativas demais da conta, entende? Então aqui tá pedindo, tá dando um puxão de orelha. Tá na hora de tomar coragem e entender que para você chegar lá naquele poder que você sonha, que você imagina, não vai cair do céu. Não vai bater na sua porta. Já está batendo aqui, ó, através desse vídeo. Entendeu? É aquela coisa, aquele exemplo que eu amo e eu adoro. Adoro, porque, cara, não tem explicação melhor. Jesus chegou lá para ressuscitar o Lázaro, né? Para visitar o Lázaro, na verdade, que já tinha morrido e já estava fedendo dentro da sepultura, certo? Jesus, se ele quisesse, ele faria assim. E a pedra poderia virar pó, poderia sair rolando, poderia sumir dali. Mas o que ele faz? Removam a pedra. Se entende? Então, faça a sua parte, que a parte da espiritualidade Deus fará. Mas ele não vai te dar de mão beijada. Chega aqui, vou arrancando a pedra, entro lá dentro, ressuscito o morto. Não! Você quer os seus sonhos realizados? Você quer chegar num lugar lá em cima de sucesso, de destaque? Então, remova a pedra. Remova a pedra. Remova a pedra. Entendeu? Através do quê? De atualização, através de olhar para suas virtudes e ver, poxa, nisso aqui eu fui virtuoso, nisso aqui eu não tive virtudes com essa pessoa, eu errei. Reconheça os seus erros, se desculpe com quem você tem que desculpar, se reorganize, se reatualize, volte a fazer cursos, meta a cara. Aqui é atitude, é coragem, é agir e viver um momento de cada vez, porque as coisas não vão acontecer da noite para o dia. E não porque isso não é possível, é possível. Tanto é possível que a maior prova disso é a morte. Você tá vivo, quantos não morrem todos os dias? Uns morrem em acidente de avião, outros em acidente de carro, outros morrem andando na rua, tem um infarto. Então, o impossível acontece, não acontece? Basta tá vivo. A mesma coisa para realizar sonhos, para me tornar um milionário, para ter sucesso, para ter o relacionamento dos meus sonhos, para ter a família harmoniosa que eu desejo. Cara, tudo é possível desde que você remova a pedra e faça a sua parte. E qual é fazer a sua parte? Meter a cara, agir, sabe? Ah, eu quero comprar uma casa. Eu não tenho 1 centavo no bolso para comprar essa casa. Como que eu vou comprar essa casa? Bom, primeiro
Eu vou ter que descobrir como eu vou ganhar dinheiro. Tá, não tá fácil arrumar emprego. Mas, aqui tá dizendo, ó, insista. Insista, se organize, disciplina, argumentações, atualizações nos cursos. Aqui, ó, atualizações aqui em cursos, aqui em conhecimento, em qualificação profissional, sabe? Para que você chegue aonde você quer chegar. Você não vai realizar isso da noite para o dia. Nós somos a semelhança e imagem de Deus, mas a gente não opera os milagres que Ele faz porque a gente não vibra na mesma frequência que Deus. Porque se nós vibrássemos na mesma frequência que Deus, nós já estaríamos sendo parte componente dEle. Lá no espaço, onde Ele vive, onde Ele habita. Entende? E Ele habita em tudo, em todos, porque Ele se dividiu em nós, nos fazendo a sua imagem e semelhança. Então aqui você precisa tomar atitudes, você precisa insistir nas suas atitudes, nas suas ações, sabe? Pare de se auto-sabotar, pare de se diminuir diante dos outros, pare de achar que você não tem o que compartilhar com os outros, porque eu vejo aqui pessoas que têm extrema sabedoria para compartilhar de forma muito simples, contando aventuras, contando as suas experiências, contando as suas vivências, contando os seus conhecimentos, contando o seu ponto de vista da vida. A gente inspira as pessoas, sabe? Muito mais do que a gente imagina. E eu vou contar uma aventura para vocês. Eu fui polidense por 5 anos da minha vida. Nossa, e o poli era uma coisa que eu sempre amei. Eu ainda amo o poli, mas eu me afastei do poli por muitas questões na época, certo? Uma delas foi que a minha mãe estava doente, eu precisava dar um apoio para ela, cuidar dela. E também depois veio pandemia, falta de dinheiro, tudo isso influenciou na época. Eu acabei saindo, tive oportunidades de voltar depois, até voltei durante um período, mas acabei deixando o poli na estante ali, porque é uma coisa que eu amo, mas pra mim hoje o poli não é um sonho. Hoje o polidense pra mim é um hobby. É um hobby. Entende? Hoje eu tenho outros sonhos, outras coisas que eu quero realizar. E eu estou investindo o meu tempo nesses sonhos que eu quero realizar. Só que na época que eu tava no poli, cara, eu fui lá pra não apenas modelar o meu corpo e fazer um exercício que é super foda, que mexe com toda a estrutura do teu corpo, que mexe com a tua autoestima. Eu fui lá pra me curar, de uma certa forma. Porque eu me achava menos do que qualquer pessoa. Eu achava que eu não tinha qualificação pra isso. Até que chegou um momento que eu comecei a trabalhar, entre aspas, lá com o poli. Eu não cheguei a dar aulas, assim, mas eu tava fazendo uma especialização para ser instrutora na época. E o que rolou, cara? Quantas alunas vieram para aquele estúdio porque vinham as minhas fotos, porque vinham os meus vídeos, porque vinham o que eu fazia, como eu estava, como estava a minha autoestima, como eu tinha mudado, como eu melhorei, entende? E isso era uma coisa que eu fazia porque era uma paixão minha. E eu inspirei outras a criarem coragem e irem conhecer o polidense, porque o polidense é visto de uma forma muito vulgar. É visto como assim, dança de mulher, né? Piúdo até aí, né? Entendeu? E não tem nada a ver, cara. Tem essas mulheres especificamente que usam o poli para adicionar algo aí à sua vida, né, profissional, nesse caso,
Mas o pole dance hoje em dia, ele é considerado um esporte mundial. E existem competições e o Brasil é medalhista também nesse ranking. E outra, ele também é algo que eleva pro lado artístico, porque ele não deixa de ser uma arte, porque você pode expressar danças coreografadas dentro do próprio exercício. Então ele se encaixa em muitas modalidades. Entende? E isso é uma coisa que eu vivi na minha vida e tô aqui compartilhando com vocês, para que vocês entendam que a gente inspira outras pessoas com o que nós somos, com a nossa simplicidade. Oi, Pantera, dê um oi pra galera lá. Dê um oi. Diga, eu sou a Pantera. Ela não quer ficar aqui, ela quer ficar andando em cima das minhas cartas. Desce aqui, minha filha. Hoje ela não quer ficar no colo, essa coisinha. Bom, então, saiba que você pode inspirar as pessoas com simplesmente ser você. E por que melhor do que a simplicidade de ser quem você é? A aceitação de que eu sou assim, eu tenho tais defeitos e tá tudo bem, eu tô trabalhando eles, um dia eu vou conseguir melhorar. Se eles estão me incomodando, então eu vou focar em como me curar, em como me modelar, ou então em como aceitar que isso não é possível mudar, porque faz parte de quem eu sou. Você entende? E isso é compartilhar também, entende? É compartilhar. É uma expansão de consciência, é o amadurecimento. Você precisa aprender a lidar com perdas, rejeições, negações aqui, para que você não abra mais espaço para que energias negativas te atinjam, te peguem de uma certa forma, te vampirizem, te obsediem. Porque é assim que entram as energias negativas da inveja, do olho gordo, das macumbas da vida, das magias, bruxaria, seja lá o que for o nome que tudo tem. Mas eu tô falando de energia negativa no geral, obsessor, sabe? Egum, kizumba, essas coisas aradas todas que existem, a gente sabe que existem, indiferente se acreditam ou não. Elas não precisam que você acredite nelas para elas existirem, assim como Deus não precisa que você acredite nele para ele existir. Elas existem, porque tudo na vida tem os dois polos, o polo positivo e o polo negativo, luz e sombra, feminino e masculino. Tudo existe a dualidade, sabe? Você também tem época que você tá tá zen, tá leve, tá tranquilo. E tem época que você tá ali a flor da pele, irritado, xingando, brigando e coisa e tal, e não sei o que. E isso são coisas que a gente precisa aprender a lidar para entrar no equilíbrio. Entende? Entrar no equilíbrio e não ficar nem mais para lá, nem mais para cá. Ficar no equilíbrio. Ah, é difícil, mas por isso que aqui tá dizendo, ó, você precisa passar por uma mudança crucial, certo? Para sair de uma estagnação, para encontrar uma cura, certo? Para encontrar o tratamento certo para você, para pessoas que estão lidando com doenças aqui, porque eu vejo que tem questões de pessoas que estão lidando com doenças já há mais de um ano e acha que não vai ter solução. Calma, aqui vem mudanças com atraso, com umas burocracias da vida, com documentação, com exame, com fila, com espera, sim, mas eu vejo que vem essa mudança, que vem essa atualização, que novas coisas vão chegar ao seu conhecimento e que vão trazer para você aqui a possibilidade de solucionar coisas ou de encontrar a melhor forma de se lidar com aquilo que não se pode ser mudado. Porque a vida, como eu disse, tudo é dual e essa questão do controle também é.
50% da tua vida você controla. 50% da tua vida é forças externas. Não tem como se controlar. Entende? Porque o que eu quero dizer com isso? Exemplo. Você sai de carro, certo? Você está no controle da sua vida 50% quando você está dirigindo um carro. O resto dos 50% é externo, certo? Se você tá aqui, não tá alcoolizado, tá prestando atenção no sinal, tá prestando atenção nos carros ao redor, tá observando o ponto cego do carro, porque tem um ponto cego. Hoje em dia tem um trubisquinho lá, um sensor de ponto cego, né? Para rastrear ali quando a pessoa tá no ponto cego do carro. Então, hoje tem tudo isso. Então, aí você tá no controle do que você está fazendo, a sua concentração com a direção, com a rua, com o trânsito, com a sinalização, com as pessoas ao redor, com os carros ao redor, com as motos e tudo mais que envolve o trânsito. Mas, de repente, vem um maluco lá, não sei de que lado, e acaba atingindo, furando o teu momento de preferencial e cruzando a linha ali. Que controle que você tem do outro? A tua parte, o teu 50%, você estava ali, focado, prestando atenção. Às vezes, quando você está muito focado, você consegue até dar uma desviadinha para o estrago ser menor, mas tem coisas que são externas que você não tem controle, que não tem como você mudar, que não tem como você evitar, porque não é seu controle. É isso que eu quero dizer, que a gente tem 50% do controle da nossa vida. Você tem como controlar você, como eu vou agir, o que eu vou falar, de que forma eu vou expressar o que precisa ser expressado, de que forma eu vou me sentir diante dessa situação, dessa circunstância, dessa pessoa. Isso você controla. Isso você tem escolha. Do resto você não tem. Como que a pessoa vai reagir com o que você vai falar? Até existem os manipuladores aí, né? Os narcisistas da vida, os manipulador, psicopata, esses aí, eles conseguem, né? Não sei como é que funciona a mente desses caras, porque eles conseguem manipular tão bem a mente do outro que ele consegue fazer com que o outro tenha a reação que ele espera. Mas sempre tem uns que surpreendem e não age diante daquela situação, daquela manipulação da mesma forma. E para diversas das inúmeras reações que o ser humano pode ter, eles estão preparados, mas lá de vez em quando aparece uma que eles não estão, que eles também são surpreendidos. Entende? Então, é mais ou menos isso. Não tem como você prever o que o outro vai fazer 100%. Você pode sentir qual é a energia que envolve aquela situação e qual é o desfecho que vai dar para aquilo. Que é exatamente esse o trabalho das cartas. Entendeu? Mas tudo pode ser mudado se sair daquela vibração e for para outra. Do contrário, não. Do contrário, vai manifestar exatamente como tá ali. Dentro daquela vibração, aquela reação, aquela atitude. Mas você sempre pode escolher como você vai agir, como você vai se expressar e como você vai se sentir diante de tudo isso. Entende? Então, é isso aqui. E eu entendo assim que nesse processo todo de fazer essa mudança, de buscar essa melhoria contigo mesmo, vai trazer para você um conhecimento que está inconsciente na sua vida. E o nosso inconsciente, ele trabalha muito sobre o nosso consciente, ele manipula sobre o nosso consciente ali, para que a informação venha e você haja assim, assado. As crenças, os bloqueios ficam nessa área, entende? Até que você tome consciência deles e quebre o gatilho, que é outra fase, né? Mas aqui eu vejo que você
quer algo, quer manifestar algo, então você precisa perder o medo de se expor, o medo de falar, o medo de agir, o medo de tomar uma certa atitude, o medo de voltar a estudar tal coisa, o medo de, não vou conseguir fazer essa mudança, o medo de romper com alguém, o medo de romper com alguma coisa, sabe? O medo é uma trava. E aqui eu vejo que essa trava tá sendo empurrada para ser destravada. E para isso tá trazendo para alguns aqui, como eu falei, culpa, arrependimento, remorso. Minha filha, também te amo. Você veio purificar eu que... Então, essa trava tá sendo forçada, porque tá trazendo aqui algo para pesar na consciência de alguns, para que venha essa mudança, para que você saia dessa procrastinação, para que você saia dessa estagnação, desse medo aqui. Eu vejo que tem algumas pessoas aqui que têm até uma certa síndrome de pânico de estar em público. Tá, é um trauma que já vem alguma longa data para alguns, certo? Mas que há uma possibilidade muito forte disso ser mudado dentro de um tratamento psicológico com um profissional dessa área, da área da cabeça, certo? Eu vejo que tem pessoas aqui que querem também lidar com algum aspecto na parte física do corpo, que tá buscando um tratamento, e vai ter que fazer fisioterapia. Tem alguns aqui que vão ter que fazer algum tipo de cirurgia. Tem alguns aqui que vão ter que tomar um tipo de medicação. Tem alguns aqui que vão ter que passar por fonoaudiólogo. Tem muitas situações aqui, sabe, das quais você já iniciou ou está com medo ou vai iniciar algo aqui para recuperar o teu bem-estar. É algo que demora, a minha filha tá rindo no outro lado. Algo que demora, que leva um tempo, sim, mas eu vejo que vai ter resultados. Talvez não seja aquele resultado que você tá aqui criando na sua mente, né? Eu quero chegar nesse resultado. O que pode acontecer aqui? O resultado vir e não cobrir as suas expectativas, mas não ser um resultado negativo, pelo contrário, é um resultado positivo, tá? E o resultado também pode vir a te surpreender, sabe? Tipo, nossa, é mais do que eu consegui imaginar, sabe? Então eu vejo isso aqui também. Então, coragem para criar os seus sonhos. E depois que você alcançar isso, eu vejo que você vai compartilhar isso com outras pessoas, para inspirar outras pessoas a viverem a mesma busca, sabe? Pelo caminho delas, não pelo seu, mas olhando para você como uma certa inspiração, sabe? Olhando, porque você vai contar isso como uma grande aventura da sua vida de uma forma muito simples e vai inspirar nos outros a coragem que agora você está precisando atualizar, a coragem que agora você está precisando se organizar para pôr em ação, a coragem que está dizendo, olha, é agora, essa segunda chance, você está tendo um auxílio, você está tendo um apoio, você está tendo um amigo, você está tendo alguém na espiritualidade, você está tendo pessoas colocadas no seu caminho para te dar esse incentivo, para que você tome essa coragem, para que você siga em busca dessa mudança sem recuar, sem medo, tá? Ai, minha filha. Porque eu vejo assim, há momentos que você pode sim
se sentir cansado, se sentir pesado, se sentir travado, mas como eu falei, essa trava aqui, para quem não tem nada do que se culpar, do que sentir remorso, talvez você sinta remorso de não ter tentado, de não ter agido, de não ter buscado por essa mudança. Então, não deixe esse arrependimento vir. O arrependimento muitas vezes pode estar falando disso, tá? Mas eu vejo que vai haver uma mudança crucial na sua vida dentro de um ano aqui, pelo menos, que vai trazer, nossa, um outro olhar da vida para você. Você mesmo pode não se reconhecer mais, porque você vai estar muito diferente. Ah, meu amorzinho lindo, eu sei que você tá carente, que você quer colo, mas eu tô fazendo vídeo, minha filha. Ai, que vontade de morder. Tá, deite aqui. Deite aí. Então, é hora de você olhar para aquilo que você tem a seu favor. O que é que você tem a seu favor? As suas virtudes, os seus dons, os seus talentos, sua mediunidade, sua fé, seu caráter, suas boas atitudes, assim, a sua capacidade de aprendizado, sabe? Alguma coisa que cada um tem uma coisa, ou pode ter todas, ou pode ter algumas das que eu falei para agir a seu favor aí, entende? Então dê oi lá para todo mundo, diga oi, eu tenho os olhos verdes, eu sou morena dos olhos verdes, entende? Para que você acesse aqui esse conhecimento que ainda está oculto para você, porque eu vejo que você vai acessar, eu vejo que você vai conseguir, mas o que você não pode é que a hora que você sentir que, nossa, não tá indo, não vai, cara, não, nossa, parece que nada acontece, eu luto, eu me empenho, eu me dedico aqui, a coisa não vai, não destrava, não anda, ou aparece uma coisa, aparece outra, ou vem gente para jogar areia, né, no meio do teu caminhãozinho aí, e vem gente para jogar praga em cima, vem gente para não, né, para atrapalhar, para tomar teu tempo, para estagnar o teu caminho, mas você vai conseguir. Isso são desafios, são pequenas provações, porque é tipo assim, quando você tem um sonho e quer realizar algo, você vai ser testado. Você quer mesmo? Você quer? Então tá, vamos colocar uns obstáculos aqui para ver o quanto que você quer isso na tua vida. Ah, passou esse, tá bom, me convenceu aqui. Lá na frente vem outro. E assim surgem os desafios para que você supere e prove para si mesmo. É isso que eu quero para mim. Eu confio na minha potencialidade de fazer e acontecer nessa situação. Eu não vou desistir, eu vou insistir. É isso que eu desejo, é isso mesmo que eu quero, é esse sonho mesmo que eu tenho. Você começa a ter clareza do que realmente você quer e começa a lutar. E quando vem isso, você começa a sentir que tá pesado. Nossa, já tô cansada. Aí você começa a querer duvidar e dizer, poxa, mas será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Porque eu tô tentando tanto nisso aqui e não tá dando certo. Aí tem pessoas que vão dizer assim, será que eu tô indo a favor do que Deus quer pra mim? Será? Será que Deus quer isso pra minha vida? Por isso que tá dando tudo errado e não dá certo? Calma. Nem todo aquilo que tá dando errado é para te tirar do caminho. Muitas vezes é para saber se você quer realmente esse caminho para você. É para que você tenha certeza que é isso que você quer. E quando você chegar nessa clareza, aí as coisas começam a acontecer para você. Do contrário, você vai ficar nessa dúvida. Porque sim, existe sim, quando acontece de, nossa, mas eu tento, não dá certo, eu tento, não dá certo, eu tento, não dá certo, eu acho que isso não é pra mim. E você chegar a essa conclusão, aí você vai começar a observar ao redor e ter uma clareza de que realmente isso não é pra mim.
Entende? Não adianta insistir que isso não é pra mim. Mas tem coisas que você vai ter clareza. Não, isso é só um desafio. Eu sei que depois desse obstáculo eu vou ter a vitória, porque eu vejo que vai ter uma vitória pra você. Mas é uma vitória que vem superando cansaços, superando perdas, superando falta de reconhecimento, superando aqui falta de crescimento. Mas isso não é o fim. Entende? Eu vejo aqui que também tem energias que vêm de fora, né? Inveja, olho gordo, pessoas que querem mandar na sua vida e não mandam nem na própria, entende? Porque se as pessoas entendessem que a vida de cada um é única e que cada um tem que cuidar da sua própria vida e resolver os seus próprios problemas, o mundo não ia estar do jeito que tá. Ele tá do jeito que tá porque as pessoas são completamente influenciáveis pelas opiniões alheias, por uma carência emocional de querer ser aprovado, aceito, valorizado pelo outro. Cara, quando você tá no fundo do poço, o povo tá, ó, só vai ficar do teu lado quem te ama de verdade. Quem não te ama, vaza. Segue o rumo, pega outro caminho. Você tá entendendo? Só vai ficar do teu lado quem te ama quando você tá no fundo do poço. E de vez em quando vai aparecer os inimigos lá pra dar uma olhadinha. Tá aí ainda, fulano? Ah, não conseguiu sair? Ah, beleza, ó, tô amando. Também vai ter esses que vão aparecer pra vir dar uma olhadinha de vez em quando. Mas eles não vão ficar ali perdendo o tempo deles pra ver você lá embaixo. Eles vão vir conferir de vez em quando. Ah, tá lá ainda. Ah, tá aí ainda, fulano. Ah, beleza. Você tá entendendo? Porque as pessoas, elas vão seguir o rumo delas. E só vai estar por perto de você quem te ama de verdade. Então aqui depende de você. Se você olhar para você e ter essa clareza de consciência que eu vejo que vai chegar aqui, você vai acessar coisas que estão ocultas dentro de você que vão te trazer aquilo que você tanto almeja, que você tanto sonha, seja uma profissão, um relacionamento, uma cura física, uma cura psicológica, uma mudança de vida, o que for. Você entende? Bom, agora, né, minha filha, eu quero tirar um conselho aqui, gente. Eu acho que eu já falei demais. Eu falo demais, mas eu gosto de falar demais. Apesar que eu mudei muito. E como? Um conselho aqui, espiritualidade. Para todas as pessoas aqui nessa tiragem. Porque hoje a tiragem é única, eu não vou fazer de escolha, não, tá? Ô, Pantera, você quer vir tirar a carta aqui? É a minha mascote. Saiu a carta da mulher. Mantenha o equilíbrio através da reflexão. Ó, o que eu falei pra vocês? O que eu falei? Com outras palavras, mas foi isso que eu falei, do equilíbrio, de equilibrar, certo? Tanto a mente quanto o emocional. Mantenha o equilíbrio através da reflexão. Verifique se está usando o coração e a razão na mesma medida. Se não está, enterrando suas aptidões. É hora de atualizar-se, criar novos projetos de vida, renovar o que é ultrapassado e investir em você. Você é única. Resgate, único, né? Resgate sua capacidade e aptidões. Quem faz a sua felicidade é só você. Eu não tô louca, viu só? É o que eu falei, gente, é o que eu falei. Ai, que mensagem linda, espiritualidade e gratidão. Entende? Então, se os outros duvidam de você, eu vou contar uma história aqui. Então, tinha lá
2 sapos andando na floresta, né? Tava no grupinho de sapo lá, perto da lagoa. Daí foram lá pra floresta pra poder se esconder do sol mais tarde, né? Quando ele nascesse. E o sapo caiu no buraco lá. 2 sapos caiu no buraco. E os outros ficaram lá em cima, né? Do buraco olhando. Nossa, vocês caíram aí embaixo, agora vocês vão morrer aí, porque daí como é que vocês vão sair daí? Não tem como sair daí. Sabe? E os 2 sapos vá pular pra tentar sair do buraco, e vá pular pra tentar sair do buraco, e vá pular pra tentar sair do buraco, e há de sair do buraco. Aí todo dia, né, aquele sapaiada vinham dar uma sondada, ver se os 2 conseguiam sair do lado do buraco, o que tinha acontecido, se já tinham morrido e coisa e tal. E falava, daí, né, vocês não vão conseguir sair daí nunca. É muito fundo, sabe? Só palavras de desmotivação. E daí um dos sapos acabou no 3º dia ali morrendo de fome, de sede, de frio, né, de cansaço e tudo mais, e não conseguiu sair do buraco, morreu. Aí os sapos voltaram lá e viu que um tinha morrido, né? Ah, olha aí, fulano, desista, não se cansa, você vai morrer mais rápido. Olha aí, o teu amigo já morreu, ele não saiu, não vai sair do buraco. Entende? E daí ele continuou pulando. E quanto mais ele tentava, quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa o que está fazendo. Por mais que ainda não tenha resultado. É a prática que leva à perfeição, é a insistência que te leva ao aprendizado também. E o sapo pulando, e daí os sapos foram embora e ele continuou pulando, até que ele conseguiu dar um salto mais alto do que o normal, né? E saiu do buraco. E daí depois ele foi, né, ao encontro dos outros, se alimentar e comer. E os outros, nossa! Mas você saiu do buraco? Que coisa! E daí... nós falamos que você ia morrer, você não escutou? Nós falamos que você ia morrer e não sei o quê. Daí ele só respondeu, eu sou surdo. O sapo escutava, né? Mas ele escutava por aqui e soltava por aqui. Porque a opinião do outro não diz quem você é. A forma que o outro te vê nem sempre corresponde a realmente quem você é. Porque a gente sempre vai ser o vilão na história de alguém e o herói na história de outros. E na história dos outros a gente vai ser só coadjuvante. Se entende? Então, acredite em você. Faça essas mudanças para realizar esses sonhos. E que seja de forma simples. Porque o simples já traz tudo que é necessário. Sabe? Não queira glamour, ai, quero ter isso, quero ter aquilo. Gente, olha pra mim. Eu tô aqui metendo a cara. Ah, tá, eu tô com poucos inscritos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas o dia que esse vídeo for assistido por mais pessoas, elas vão olhar e dizer, cara, não dá pra acreditar que essa mulher só tinha isso de inscrito, porque eu vou ter 1000 vezes mais do que o número de inscritos que eu tenho hoje. E eu sou grata a todos esses que estão inscritos, porque eles foram os primeiros, eles vão testemunhar essa história. E olha aqui, ó, não tenho uma peça bonita, não tenho decoração, não tenho nenhuma câmera que tenha, nossa, aquele zoom maravilhoso e coisa e tal. Nem posso mostrar o meu espaço, mostrar as coisinhas que eu já tenho aqui, porque é apertado, porque a câmera não se posiciona, não tem as coisas que é necessário. Mas e daí? Eu acredito em mim. E isso basta, porque se eu acredito em mim e eu tô aqui fazendo o meu trabalho com a espiritualidade, é porque Deus também acredita. E eu só preciso disso. E você é a mesma coisa. E você acha que eu não vou chegar lá? Eu vou. Nem que demore. 1 ano, 10, não importa. Não importa. O que você não pode é desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos e do que você quer se tornar, de quem você quer ser de verdade, de quem você é.
Entendeu? Desistência é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Eu posso até atrasar os vídeos, porque eu tenho outras responsabilidades e infelizmente eu não posso me dedicar 100% a esse sonho, certo? A esse trabalho. Mas eu não vou desistir. Eu vou fazer na minha simplicidade, do meu jeito, momento a momento. E a mesma coisa é válido para você. Você entende? Nós somos capazes de chegar mais longe. A gente só não pode desistir. E desistir muitas vezes não é uma opção, porque existem outras pessoas que dependem de você. Muitas vezes filhos, alguns cuidam de pais, alguns cuidam de avó, alguns cuidam de irmãos que têm problemas. A gente sempre tem alguém que depende da gente. E isso nos dá mais força para não desistir. A gente pode até cansar. E quando cansar, a gente tem que sentar, descansar, respirar, se nutrir, se atualizar e continuar. O que não dá é para desistir. Tá? Se renove, acredite em você. Vamos ver aqui 6 signos para ver se pode ser lua, ascendente, seu signo solar, tá? Pode ser esses aí. Eu acho que é melhor esses. Porque é o que fala mais da nossa personalidade, né? Sol, ascendente, lua e Vênus. Vamos trazer a Vênus também, porque o nosso emocional conta muito. 6 signos aqui, espiritualidade das pessoas que estão mais fortemente conectadas aqui. Então vamos lá. Abrimos com Escorpião. Sagitário. Gêmeos. Peixes. Faltam 2. Capricórnio. E Touro. Esses são os signos mais fortes aqui. Mas é só porque tem gente que gosta dos signos. Porque eu acho assim que quando a gente sente no fundo do deck, olha aí, Câncer. Tá? Eu também, viu? Quando a gente sente que a leitura é pra gente, tudo parece que se encaixa, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e a gente entende, é pra mim. Ou pelo menos uma parte da leitura é pra mim. Então, assim, eu quero agradecer pelo privilégio de ter o seu tempo aqui, acompanhando o meu trabalho, me incentivando, trazendo amigos para se inscrever, curtindo o meu vídeo. Muita gratidão, que o universo e que Deus te recompense e te traga em dobro. Que serrabo aqui, menina. Ai. Pantera sendo pantera. E que eu quero agradecer pela sua inscrição, pelo seu curtir. Se você sentir no coração de doar algo, né, algum valor aí para contribuir com esse canal, com esse crescimento, para que eu traga melhorias, para que eu melhore o espaço e tudo mais, eu agradeço do fundo do meu coração. Qualquer valor é considerável, tá? Se você quiser uma consulta na sua energia particular, vai ficar tudo na descrição do vídeo, a chave Pix e o meu contato do WhatsApp, tá? Porque eu atendo ali pelo WhatsApp. Pode ser por videochamada ou pode ser nas conversas ali, tá? Gratidão, muita sorte no seu caminho e acredite em você. Acredite nas possibilidades que o universo nos apresenta a todo momento quando desejamos mudar algo na nossa vida, tá? Um forte abraço, beijos de luz da cá. E não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no meu canal.
Até o nosso próximo vídeo. E não foi.